Faça o milagre acontecer. Estas pessoas não podem sair daqui da mesma forma que chegaram. Ah, meu Pai, elas têm que sair daqui libertas, elas têm que sair daqui abençoadas, elas têm que sair daqui cheias da tua unção, cheias do teu poder, cheias da tua graça, cheias da tua glória, cheias da tua luz e da tua plenitude. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas vidas que já se encontra, porque hoje é uma sexta-feira de cura, é uma sexta-feira de libertação, é uma sexta-feira da resposta, é uma sexta-feira do grito da liberdade, Pai, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, meu Deus, não te detenhas. Olha para essas pessoas que se encontram aqui na igreja, mas olha também as pessoas que estão nas mídias digitais. Elas precisam da tua ajuda, elas precisam do teu poder, elas precisam da unção poderosa do Senhor para despedaçar e para quebrar todos os grilhões do inferno. Meu Deus, nas tuas mãos colocamos essa reunião e pedimos a tua bênção em o nome de Jesus, que o Senhor possa falar a cada coração. Levanta as mãos aos céus e declara: Pai, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, na certeza da minha vitória. Que todos digam amém. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Por favor, cumprimento o irmão ao seu lado, dê a graça e a paz, sejam bem-vindos, tá? Por favor, pode sentar. Sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira de cura, de libertação. Vocês, amigos que estão na mídia digitais, eu sou o pastor Joséilton Batista e você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. E hoje, sendo sexta-feira, é um dia de cura, é um dia de libertação, é um dia do poder de Deus. Hein? E eu quero trazer para vocês o título da mensagem, Misericórdia. É importante, irmão, a gente entender as misericórdias do Senhor, tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, versículo 46. Título da mensagem, Misericórdia. Meus amados, Marcos 10, versículo 46, a palavra do Senhor diz o seguinte: Depois foram para Jericó e, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Irmãos, aqui nós temos muitas revelações da palavra de Deus. O que é que nós podemos aprender? Que Jesus, ele andava e continua andando, indo de pessoa em pessoa. Ele saiu de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Irmãos, é importante você entender isso. Sempre tem uma multidão seguindo a Jesus, mas a salvação, ela é individual. Eu preciso estar bem com o Senhor Jesus para que eu possa me livrar das astutas ciladas de quem? Do diabo. Para que eu possa até mesmo ajudar o meu irmão, para que eu possa me fortalecer no Senhor e na força de quem, irmão? Do seu poder. Não adianta, irmãos, eu querer fazer as coisas guiada por outra pessoa. Eu tenho que fazer as coisas guiada por quem? Por Deus. Eu assim, no meu caso, pastor Joséilton, eu tenho muita dificuldade de dar certos gabinetes, né, pastorais, quando eu não estou na unção da palavra. Porque eu sei que uma palavra minha pode abençoar ou pode amaldiçoar. Se eu estou na comunhão com Deus, dirigido por Deus, eu vou te dar uma palavra de bênção. Mas se eu não tiver, se eu estiver na carne pensando em outra coisa, eu vou te dar uma palavra que pode ser uma destruição para a sua vida. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. Por isso que o Senhor fala que a palavra do cristão tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso é de proveniência maligna. Eu falei para vocês quarta-feira e volto a falar, Deus está me tocando no coração. Né?
É só a gente olhar o nosso rosto. 2 olhos, vê mais. 2 ouvidos, escuta mais. Uma narina, mas tem 2 orifícios, respira mais. Mas a boca só tem uma, fala menos. Tem coisa, irmão, que é melhor a gente calar. Porque, como eu mostrei para vocês, né? Tiago 1, versículo 19, por favor, põe na tela. Tiago 1, 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para o quê? Para ouvir, tardio para quê? Para falar, e geralmente a gente não é, né? A gente é muito precipitado. Tardio para se irar. Por que ele fala isso? Versículo 20, ele declara, né? Ele explica o porquê. Porque a ira do homem não opera o que, irmão? A justiça de Deus. Então, quantas vezes, irmão, a gente irado falou certas coisas que impediu Deus de fazer justiça na nossa vida? E Deus estava pronto para operar, mas Deus não pôde operar porque a gente tomou o lugar dele. Então, voltando lá, havia uma grande multidão. Tem muita gente seguindo a Jesus. Preste atenção no que você vai ouvir, quem vai falar com você, para você não estar recebendo conselhos que não sejam da palavra, ou sejam conselhos tirados do contexto da palavra, né? Como o próprio diabo na tentação fez com Jesus. Mas vamos lá. Bartimeu, o cego. Irmão, Bartimeu é o retrato de todos nós. Cego. Todos nós, irmão, espiritualmente falando, somos cegos. Todos nós, espiritualmente falando, não enxergamos a vida espiritual. Então, Bartimeu, cego, filho de Timeu, né, tinha uma família, mas no lado espiritual a família não resolve nada, tá? A família resolve o material, mas não o espiritual. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, né? Nós sabemos, João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por quem? Por Jesus. Então, Jesus, ele é o caminho. Isaías 35:8. Quando nós estamos nesse caminho verdadeiramente, tá? Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não, que irmão, não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Então, é um caminho santo, é o caminho da palavra. Voltando, por favor, Bartimeu estava junto do caminho, né? Ele não estava no caminho. Infelizmente, tem muita gente assim. Nessa pandemia, a gente viu, né? Quem estava no caminho e quem estava junto do caminho. Quem estava no caminho está firme aqui na presença de Deus. Quem estava junto do caminho está um pouco afastado, com medo, né? Vai no banco, vai em outros lugares, mas tem medo de vir aqui na igreja, não se esforça, já não queria muito vir, já usa a desculpa da pandemia para não estar na presença, porque muitas vezes vem no culto e a palavra fala ao coração, a palavra mostra o que é certo, mostra o que é errado. Então, às vezes, a pessoa não gosta de ser corrigido. Mas Deus só corrige o filho que ama, né? Então, junto do caminho, o que é que acontece? Mendiga. Ele estava mendigando. É o retrato. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Mas quem está junto do caminho, ele não desfruta de todas as bênçãos. Ele mendiga o pão. Ele não está desfrutando de todo o poder de Deus. Ele está desfrutando apenas de uma parte. Né? Por quê? Porque não sabe o que Deus quer, não recebe a unção, né? Não está na congregação dos poderosos. Versículo 2, versículo 47, perdão. E ouvindo que era Jesus. Irmão, é muito importante isso, ouvir. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Você precisa ouvir, porque é ouvindo que você vai ter a fé real. É ouvindo que você vai vencer as barreiras. Né? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: amados, eu sempre falo para todo mundo, você pode chegar para mim e contar o seu problema. Eu vou entender e vou clamar por você. Mas não tem uma pessoa melhor do que você. Ah, pastor, mas eu não sei orar direito. Irmãos, Deus não quer a sua oração direito.
Deus quer a sua sinceridade. Deus quer, porque Deus sabe quem é você. Deus sabe a capacidade que você tem ou deixa de ter. Deus sabe quem é você humanamente falando e quem é você espiritualmente falando. E a gente tem que ser realista. A gente tem que dizer as nossas verdades, a nossa sinceridade. Então, Bartimeu, ele clamou, né? E disse: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Irmão, é muito lindo esse clamor, né? Agora, vamos lá. Bartimeu estava antes da cruz do Calvário. A obra não estava ainda consumada. Eu e você, nós hoje estamos depois da cruz do Calvário. Jesus já bradou, está consumado. Mas mesmo antes da cruz do Calvário, marque aí, por favor, Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. O que é que diz Lamentações 3, 22? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Irmão, eu e você hoje, quando acordamos, as misericórdias de Deus já estavam na nossa vida. Eu e você hoje, quando acordamos, Deus dá para a gente uma página em branco, declarando: escreve a tua história. Agora, o que é que nós vamos escrever? As mesmas coisas ou nós vamos escrever uma nova história? Irmãos, a gente tem que aprender como aconteceu domingo passado. Nós participamos da ceia do Senhor. O que é que Deus declara na ceia? Examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar. Eu tenho que julgue-se a si mesmo, né? Eu tenho que me examinar e me julgar. Então, as misericórdias de Deus se renovou. Então, eu vou me examinar e vou me julgar. Eu vou me colocar diante de Deus. Eu vou abrir meu coração para Deus. Deus, o que é que eu fiz de certo? O que é que eu fiz de errado? Me mostra, né? Salmo 19, versículo 2. Vê lá, por favor. É 2 ou é 6, meu Deus? Não, vê 6. Não é nem 2 nem 6. Deixa eu abrir aqui para poder ver qual é o versículo correto. Salmo 19. Deixa eu olhar aqui. Para não estar falando abobrinha para vocês. É 19, 12. Quem pode entender os próprios erros? Às vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo certas coisas que a gente acha que está certo e às vezes a gente está errado. Então, quem pode entender os seus próprios erros? Então, nós temos que entender que muitas vezes nós não compreendemos o que estamos fazendo de certo e de errado. Eu digo para vocês por experiência própria. Eu passei por uma luta, né? Comecei a passar mal, ser socorrido. E eu digo: Jesus, maldição sem causa não se cumpre. Eu acho que eu estou correto, mas, meu Deus, o Senhor é que sabe. Me abre o entendimento, me mostra. E Deus começou a me mostrar, gente. Não é que tinha nenhum erro gritante, mas são as raposinhas, as pequenas coisas que a gente vai falhando. As pequenas coisas. A gente vê muito isso, né? Pelo tempo que eu tenho já, experiência que eu tenho. Às vezes a gente atende casais, né? E tá lá aquela brigaiada toda, não, vou separar, vou não sei o quê. Eu gosto sempre de colocar os dois, né? Ele vem a mim e eu dou aquela introdução, mas eu mando a esposa falar o que está vendo, ou o marido, e depois mando o marido falar o que está vendo. E ali, irmãos, tudo começou numa pequena coisa. E essa pequena coisa vai crescendo. O diabo é fomentador, né? O diabo vai fomentando isso. Deus está me lembrando aqui um casal, já eram dois senhores, rapaz. Viviam muito bem, né, financeiramente falando.
mas depois de uma certa idade estavam lá querendo se separar, né? E eu coloquei os dois e mandei um falar para o outro. E foi, né? E eu fiquei na minha cadeirinha sentado ali, recuado. Os dois viraram um para o outro e foram se acertando, né? Não, mas porque tal, em 1900 ele amarra o cachorro com linguiça, você fez isso, mas porque em 1900 e o ano da mortadela você fez aquilo. E eles começaram a se acertar ali, né? Daqui a pouco se perdoaram. Até hoje, onde eu sei, né? Já faz muitos anos isso, irmão, vive muito bem, né? Então, são de outro estado, mas vive muito bem. O que é que você teve que fazer, pastor? Só colocar os dois para se acertar. Ver as pequenas coisas, né? Desarmei os ânimos dos dois e levei os dois à presença de Cristo. Meus irmãos, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, irmãos, temos que orar a Deus. Expurga-me, tu, dos que me são o quê, irmãos? Ocultos. Nós temos que pedir a Deus, para Deus tirar de nós, ou Deus nos mostrar os que são ocultos. Porque é o mesmo princípio do médico. Enquanto a doença não se aflora, ele não trata. Quando a doença se aflora, aí ele trata. E às vezes, por nós não conhecermos os nossos erros, né? E geralmente quem está errando acha que está certo, a gente não consegue se corrigir. Às vezes, falta das pessoas que nos cercam uma maior sinceridade, uma maior verdade. A melhor coisa que tem é com gente, andar com gente verdadeira. São os nossos melhores amigos. Porque quando a gente faz qualquer coisa de errado, eles são o primeiro a falar. E a gente tem a capacidade de nos corrigir. Mas aqueles que ficam calados, que vai se amontoando, é a pior coisa que tem. Quando eu tenho um membro, pastor, acho que se naquele dia o senhor se enganou, o senhor falou assim, eu sempre digo, né? Não saia da igreja com dúvida. Se eu der alguma palavra que você não entendeu, venha tirar a dúvida. E a pior coisa que tem, né? É a pessoa falar coisa errada. Uma certa vez, eu falei a respeito do choro, né? Digo a gente, chorar não resolve problema. Eu não falei que a pessoa não podia chorar. Chorar faz bem, chorar alivia a alma, né? Mas choro nunca resolveu o problema de ninguém. Chorar só na presença de quem, irmão? De Deus. Se há um problema, a gente tem que buscar os meios para resolver, né? Mas se a pessoa fica lá chorando, 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 resolve o problema? Não. Mas é bom para a alma nossa, é bom desabafar, faz bem para nós, amém? Então faz muito bem, né, é bom. Eu choro por tudo, gente. Eu sou uma manteiga derretida, por tudo eu choro. Então, mas não resolve o problema. Resolve o problema é ir na presença de Deus, buscar a solução, né? Conversar com as partes e resolver, às vezes, calar, às vezes, ficar em silêncio, né? Então, a gente tem que entender isso. Aí a pessoa diz, não, pastor, porque o senhor falou que não podia chorar. Não, não falei que não podia chorar. Eu falei que choro não resolve problema. Por exemplo, se é um problema financeiro, cada dia que você chora, mais o juro aumenta, mais a sua conta aumenta, né? Passei um ano chorando a minha dívida financeira. A dívida era de 100. Quando você chegou de lá, era 1 milhão já. Porque foi um ano correndo juro sobre juro, enquanto você, se você tivesse no gerente, estou devendo esse 100, me empresta aí para eu pagar, me divide isso em 100 vezes de R$ 1, faz qualquer coisa, né? Para paralisar esse juro, me ajuda aí a pagar. Aí você resolve. Mas vamos lá. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são o quê? Ocultos. Peça a Deus. Tem coisas que às vezes você acha que está certo e não está. Peça a Deus. Então, voltando lá, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o que, amados? Consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus por causa disso, tá, meus irmãos? 23, por favor.
Novas são cada manhã. Grande é a tua o quê, irmão? Fidelidade. Então, a misericórdia de Deus, irmão, cada manhã elas são novas para mim e para você. E louvado seja o Senhor por causa disso. E a gente tem que entender isso. Deus está sempre nos dando a oportunidade de nós escrevermos uma nova história, de nós mudarmos o curso da nossa vida, de nós reconhecermos os nossos erros. Voltando lá, aquele homem ouviu falar de Jesus, né? Ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar, ele começou a dizer, Jesus, quando ele fala filho de Davi, é da descendência de Davi, uma descendência vitoriosa, tem misericórdia de mim. Então, quem era aquele homem? Era um cego que mendigava. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos assim, cegos e mendigando, necessitando de algo, precisando resolver algo. E a gente precisa dessa misericórdia de Deus. Versículo 48. E muitos o repreendiam. Irmão, quando a gente começa a clamar a Deus, os obstáculos vêm, as barreiras vêm. O mundo espiritual, irmão, se levanta contra você. E é importante você entender isso. Preste bem atenção. Marca aí, por favor. 1 Coríntios 16, 9. Olha só. Uma porta grande e eficaz se me abriu. E a de existir, existe muitos o que, irmão? Adversário. Quem é essa porta grande? Quem é essa porta eficaz que se abriu para você e que os adversários vêm contra você? João 10, versículo 9. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Esse sujeito oculto aí é o Senhor Jesus. Se há uma conjunção condicional, tem coisa que não dá a depender do Senhor Deus, tem coisa que depende da minha atitude, da sua atitude. Se alguém entrar por mim, o que é que vai acontecer? Salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará o que, irmãos? Pastagem. Ou seja, vamos compreender. Salvar-se-á, salvação, livrar do perigo, tirar do perigo. Entrará e sairá, libertação. E achar pastagem é o suprimento, é o pão de cada dia. Um exemplo que eu posso dar para vocês, Marcos capítulo 1, versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem que tinha o quê? Um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, versículo 24, que temos contigo Jesus Nazareno. Irmão, o diabo tem que olhar para mim e olhar para cada um de vocês e saber que vocês não têm nada com ele, nem ele tem nada com você. Segundo ponto, vieste destruir-nos. Irmão, essa é a obra do cristão. Destruir as obras de quem, irmão? Do diabo. Essa é a missão de todos nós. Bem sei quem és, irmão. É isso que o diabo tem que saber, quem eu sou e quem você é. Quem nós somos? O santo de Deus. A pessoa separada. Você vê, né, plena sexta-feira, 8 horas da manhã, estão vocês aqui na casa do Senhor. Vocês poderiam estar em casa, poderiam estar na praia, né? Vivemos numa área litorânea. Vocês poderiam estar em outro canto, mas vocês estão aqui separados para Deus, sendo uma pessoa santificada. Por quê? João 17, 17, por favor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. Neste momento, cada um de nós estamos aqui sendo santificados. Amém? Então, voltando lá, por favor, Marcos 1, estamos no versículo 24. Bem sei quem és, o santo de Deus. Versículo 25. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Irmão, essa tem que ser. Às vezes tem pessoas que chegam para mim, pastor, eu já não sei mais o que fazer diante dessa situação. Irmão, o que tem que fazer é uma coisa só. É repreender o mal. É mandar o mal ir embora. É não aceitar nada do mal. Cada um sabe a luta que está passando. Né? Cada um sabe. Hoje mesmo, né, era umas... Eu não sei bem se era 3h30, 3h40. Eu sei que era antes das 4. Né?
O Senhor Deus me acordou, né? Fui no banheiro, me aprontei um pouco e fui ali para a presença dele, né? Sentei ali na minha cama, minha esposa estava dormindo e eu comecei a orar. Deus começou a me lembrar de algumas pessoas aqui da nossa igreja, de outras pessoas de outros locais, e eu comecei a colocar diante de Deus, apresentando, orando, né? Fui, né? Até uma determinada hora, acho que era umas 5 horas, eu me deitei, dei aquela cochiladazinha e me acordei e vim para cá. Então tem coisa melhor do que isso, irmãos. E você entender que é você que tem que repreender. Amém, irmãos? É você que tem que repreender. É você que não tem que aceitar nada do diabo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua vida financeira. Então, e repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Agora presta atenção, por favor, nas nuances da batalha espiritual. Jesus repreendeu, o próprio Jesus. Versículo 26, por favor. Então, preste atenção. O espírito imundo agitando e clamando com quê? Com grande voz. O final diz, saiu dele. Amém? Teve êxito. Mas antes de ter o êxito, o que é que aconteceu? O espírito imundo fez o quê? Agitou. O espírito imundo fez o quê? Clamou com grande voz. Estão lembrados? Uma porta grande e eficaz se me abriu, mas existe muitos o quê, irmão? Adversário. Irmão, se nós estamos na palavra, nós temos luz. Quem está fora da palavra está nas trevas. Ora, o que é que acontece à noite? Tudo escuro. Quando você acende uma luz, o que é que acontece com aquele lugar que está escuro? Ele deixa de existir. Ele passa a ser claro. Então, a tua luz é extermínio para aqueles que estão nas trevas. Então, quando você confronta, como foi confrontado esse homem, estão lembrados? Versículo 23, por favor. E estava na sinagoga deles um homem com espírito o quê, irmão? Imundo. O espírito imundo já estava no homem, já estava dominando ele. Observe bem, né? Um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo, quem exclama não é o homem, quem exclama quem é? É o espírito imundo que está dominando esse homem. Né? Às vezes tem pessoas que dizem, pastor, eu não gosto de vir na sexta-feira porque eu tenho medo de manifestar, eu tenho medo de aparecer, passar vergonha. Ô, querido, querida, seja lá quem for você, né? O espírito imundo já está em você. Aqui a gente não chama o demônio, aqui a gente expulsa o demônio, expulsa o mal. O mal já está em você, o mal já domina você. Por isso que a sua vida é derrotada, por isso que você tem doença, você tem problema, porque o demônio está reinando. Quando você se liberta, aí sim, Jesus passa a abençoar você. Né? Mas isso tem que se libertar. Então ele exclamou dizendo, o que é que ele disse? Que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aí Jesus repreende, manda ele calar, manda ele sair, né? É isso que nós temos que fazer sempre. Versículo 27. Aliás, 26, perdão. Então, o espírito imundo, né, depois da repreensão de Jesus, fez o quê? Agitou e clamou com grande voz. Então, é essas nuances que às vezes as pessoas não entendem. Pastor, eu estou orando por meu marido, eu estou orando pela minha esposa, eu estou orando pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu irmão, pela minha irmã, eu estou orando pelo meu pai, pela minha mãe, eu estou orando pelo cunhado, pela cunhada, pelo sogro, pela sogra, seja lá quem for. Pastor, quanto mais eu oro por essa pessoa, mais essa pessoa se levanta contra mim, mais essa pessoa me repreende, mais essa pessoa me xinga, mais essa pessoa me bate, mais essa pessoa quer vir contra mim. Irmão, tudo isso está acontecendo porque existia dentro dessa pessoa um espírito o quê, irmão? Imundo. Felizmente é isso. Né? Felizmente é isso. A gente às vezes está canso de ver pessoas, né, que estavam na casa do Senhor, se afastaram, veio o pecado, a porta se abriu, o diabo agiu. Né? Qual é a missão do diabo? É o quê?
roubar, matar e destruir. Já começou a agir. Irmão, nós temos que expulsar o mal dela. Mas não é ela que vai se levantar. Às vezes, é esse o problema que muitas vezes não entende. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares, o que, irmão? Celestiais. 1 Timóteo 4,4. Porque toda criatura de Deus é o que, irmão? É boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é o que, irmão? Santificada. Volta para o 4. Irmão, toda criatura de Deus, ela é o que? É boa. Deixa eu falar para você o que aconteceu comigo há muitos anos atrás, tá? Eu acho que uns 18 anos atrás, por aí. Eu estava começando a obra, acho que mais de 20 anos atrás. Eu estava começando na obra, tinha me convertido, né? E eu estava caminhando, aprendendo, orando pela minha família. E um irmão meu estava afastado do evangelho. Meu pai tinha um restaurante e a gente ia logo cedo, eu e ele, fazer compras, né, ali no mercado de São José. Então a gente saía de casa muito cedinho para fazer as compras, para comprar tudo, para quando o cozinheiro chegar, ter os alimentos para fazer, né? Trabalhava o café da manhã, almoço e jantar. Então a gente fazia isso. Só que esse irmão, eu orando, né, me santificando, clamando a Deus, e ele afastado, ele começava a implicar comigo. Irmão, e era cada discussão que ele levantava contra mim, do nada. E eu entrava na pilha e também discutia. Era novo convertido, não tinha experiência. Aí, irmão, pense no clima chato que era. Aí eu cheguei para o meu pastor e relatei o fato. Pastor, está acontecendo assim. E eu, infelizmente, entro na pilha e a gente discute. Aí o pastor riu. Meu filho, quando ele se levantar, deixa ele falar o que ele quiser falar. Repreenda, não na frente dele. Saia, né? Repreenda aquele mal. Aí, um determinado dia, ele começou a falar. E eu, quando eu fui também falar, Deus me lembrou o que meu pastor tinha falado. E ele estava falando, eu dei as costas, de demônio, você está repreendido, você vai sair do meu irmão agora. Legião de demônio está sobre ele. Irmão, eu repreendi, expulsei e fiquei na minha. Ele continuou falando um monte. Gente, foi incrível. Meu irmão saiu, né? A gente estava lá no fundo do restaurante. Meu irmão saiu, né? Foi até lá na frente, ficou lá na porta, assim, mais ou menos 1 minuto. E aí voltou. Quando ele voltou, já voltou rindo. Sabe quando a pessoa fala com a outra pessoa, parecendo a primeira vez? E não era a primeira vez, nós estávamos juntos, desde, digamos assim, 6 horas da manhã, já era por volta de 9 horas, 8h30. Aí eu entendi. Quem estava no meu irmão discutindo comigo não era ele, era o demônio que estava na vida dele. E na hora que eu expulsei, o demônio foi embora e ele veio. Ali sim, toda criatura de Deus é o quê? É boa. Às vezes você não entende. Pastor, eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo. Essa pessoa tem hora que me trata tão bem, é tão amável, mas tem hora que é áspera, é grossa, Que é isso, pastor? Irmão, tão somente Efésios 6,12, por favor. Efésios 6,12. Tão somente ação do principado, ação da potestade, ação dos príncipes das trevas, ação dos hostes espirituais da maldade. É a nossa batalha, é uma luta espiritual. Você tem que entender, irmão, que é você que tem que estar bem. Então, qual é o problema de muita gente? O que é que o diabo quer? Que você se afaste do entendimento da palavra de Deus.
Porque o que liberta você é o conhecimento da verdade. Não existe igreja mais poderosa do que essa, não existe pastor mais poderoso do que esse. Não, o que existe é a compreensão, entendimento. É a compreensão. É você parar e entender o que é que acontece na luta espiritual e você se colocar. Porque Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É fazer o que Jesus fez. É reconhecer Jesus um mestre, um professor, que vai nos ensinar e que nós vamos aprender e colocar em prática. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir a quem? Ao diabo. E o que é que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Então, volta lá, Marcos 1, versículo 24. 23, 24. 23, por favor. Espírito imundo no homem, versículo 24. Se manifesta o espírito imundo, né? Versículo 25. Jesus o repreende, manda ele sair, manda ele se calar. E versículo 26, por favor. Então o espírito imundo faz o quê? Agita, clama com grande o quê, irmão? Voz. Agitação, clamor com grande voz, discussão, né? E depois o que, irmão? Sai. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele que, irmão? Irmão, isso aconteceu com Jesus Cristo. Quanto mais comigo, com você. Então a gente tem que entender isso. Irmão, quando o mal começa a se aflorar, se levantar contra você, já dê risada. Por quê, pastor? Porque ele já está saindo. Por isso que ele está se levantando. Ali é a última cartada dele, para ver se você, né, como alguns bobinhos e bobinhas, pastor, não deu certo, só piorou, pastor, eu não entendo, não sei mais, pastor, eu vou desistir. O diabo desista mesmo, porque eu quero roubar e matar em você também. Já estou roubando, matando essa outra pessoa e você vai junto. Irmão, Deus levantou você. Lucas 11, versículo 21 e 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O valente são os demônios, a casa é o ser humano, tá? Em segurança está tudo quanto tem. 22, por favor. Mas, sobrevindo outro mais o que, irmão? Valente. Irmão, você tem que ser mais valente. Você tem que se aliar com Jesus. É assim que você vai vencer. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em quem confiava e reparte os seus o quê, irmão? Os seus dispostos. E reparte a sua vitória. Então, voltando lá, por favor. Vamos lá para Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus, Nazaré começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de quê? De mim. 48, por favor. E muitos o repreendiam, né? Vêm os obstáculos. Então, quando você começa a orar, começa a repreender, começa a determinar que o mal saia, os obstáculos vêm sobre você. O inimigo levanta a pessoa para discutir com você, para xingar você, para tocar no teu ponto fraco. Cada um de nós temos um ponto fraco. Ele vai falar coisas, tá? Irmão, é a mesma coisa, né? Digamos que alguém chegue para mim e diga: pastor, o senhor é azul. Irmão, eu não sou azul. Eu sou rosado. Não é que eu fico meio vermelho. Mas eu não sou azul. Então, não, mas o senhor é azul. Eu não sou azul. Então, às vezes, eu fico olhando para a imaturidade de algumas pessoas. Pastor, porque tal pessoa falou isso de mim. Aí eu pergunto: você é isso? Não, pastor, não sou. Então, por que está se doendo? Se você não é isso. Se você não faz isso. A gente não pode se doer, irmão. Marca aí, por favor. Hebreus 12, versículo 2 e versículo 3, por favor. Olhando para quem? Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a palavra, meditar na palavra. Autor e consumador de quê? Da fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou o que é que ele suportou? A cruz, a missão dele,
né? Cada um de nós temos uma missão. Desprezando o que, irmão? A afronta. Tem que desprezar a afronta, irmão. Eu falei para você, não, você é azul. Não, eu não sou azul. Não, mas você é azul. Você tem a sua boca, você fala o que quiser. Irmão, entenda uma coisa. Cada um só dá o que tem. Seja aquela pessoa também que dê o que você tem. Se a outra pessoa tem ódio para te dar, mas eu tenho amor, dê o amor. O amor vence. Dê Jesus, dê a palavra. Mas a pessoa está destilando ódio, aí você também destila ódio. Já tem um ditado que diz, 2 bicudos não se beijam, né? Então a gente tem que parar, a gente tem que entender. Deixa a pessoa dar o nervosismo dela, dar a aflição dela, dar o desprezo dela. E você dá o que você tem, a sua essência. As máscaras caem, né? As máscaras caem. Então é a mesma coisa nesses reality aí da vida, né? E quando deixa uma pessoa confinada, daqui a pouco aflora quem é a verdadeira pessoa. Então, voltando aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando o que, irmão? A afronta, e assentou-se aonde? À destra do trono de Deus. Tudo que Deus quer, irmão, é você assentar do lado dele. Não, pastor, mas quem sentou-se aí foi Jesus. Amados, Efésios 2:5. Efésios 2:5, por favor. Estamos nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6, por favor. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Então, volta lá, Hebreus 12:10. Aliás, Hebreus 12:2. Então, assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3. Preste atenção nisso, tá? Esse detalhe é bem importante. Considerai, pois, aquele que suportou o quê? Tais contradições de quem? Dos pecadores. Irmão, a pessoa que está te afrontando, a pessoa que te xinga, a pessoa que se levanta contra você, é um pecador, está na mão do diabo. Está na mão de Satanás, você tem que entender isso. Deus levantou você, já te deu a capacidade para você ajudar essa pessoa. Então, suportou traz condições dos pecadores contra si mesmo. É o que diz 2 Timóteo 2, versículo 24, 25 e 26. Preste atenção nisso. E ao servo do Senhor, você é servo, não convém o quê? Contender, mas sim ser o quê? Manso para com todo. Nem sempre é fácil. Sejamos sinceros. Nem sempre é fácil. Mas quando a gente está na comunhão com Deus, torna-se fácil. Mas se estamos distante de Deus, não é fácil, né? Manso para com todos, apto para quê, irmão? Para ensinar. Nem sempre a gente tem paciência para ensinar. E o que, irmão? Aqui essa palavra misericórdia, né? Sofredor. Ninguém gosta de sofrer. Mas quando a gente vai para 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 8, no verdadeiro amor, o amor fala sobre isso. Sofredor. Versículo 25, por favor. Instruindo com mansidão. Amém, meus irmãos? Instrui com mansidão os que resistem a ver se, porventura, Deus lhe dará o quê? Arrependimento. Para conhecer o quê? A verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se de quem? Dos laços do diabo, em cuja vontade estão o quê, irmão? Presa. Essa pessoa que te afronta, Hebreus 12:3. Essa pessoa que te afronta, ela está no pecado, ela está presa nesse laço do diabo. Então você tem que ter um trabalho, é você, meu irmão, você que é de Deus. A palavra do Senhor diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, para que não, toda a finalidade do diabo é essa, enfraquecer você na fé, desfalecendo em vossos o que, irmão? Ânimos. Tudo que Deus quer é você desanimado e fraco na fé. Por isso que ele te afronta. Então, volta lá, versículo 28, Marcos 10, 28. Então, 48, perdão. Então, quando as pessoas começaram a repreender o cego, era isso, para calar ele. Os obstáculos, as barreiras, as lutas espirituais. E muitos repreendiam para que se calasse.
Qual é a atitude de um verdadeiro cristão? Mas ele clamava cada vez mais. Irmão, se está orando uma vez por dia, ora duas. Se está vindo à igreja uma vez na semana, vem os 3 dias, quarta, sexta e domingo. Você precisa se revestir. Você precisa de força, você precisa de capacidade para lutar contra as ações do diabo. Mas quando você se afasta, aí você fica uma presa fácil. Porque como você não está com revestimento espiritual, com a unção de Deus, você vai entrar na carne e vai entrar as brigas, contendas, confusões. Tudo que o diabo quer é isso. Irmãos, lembra-se de Jesus. Jesus estava lá nos céus. Jesus desceu. Veio como carne. Depois Jesus o que, irmão? Assentou-se. Vou lembrar da luta de Davi com o gigante Golias. Tu vem a mim com pau, pedra, espada, lança, eu vou a ti em o nome de quem? Do Senhor. Davi levou a luta lá para cima. Leva a sua luta para cima. Coloca a sua luta na mão de quem, irmão? De Deus. Aí você vai ver que no instante resolve. Mas enquanto você quer fazer as coisas para agradar o homem, né? Figurado, homem ou mulher. Enquanto você quer agradar a pessoa, irmão, você não vai ter isso. Na hora que você não quiser agradar o homem, quiser agradar a Deus e colocar a sua luta na dimensão espiritual, aí a vitória é sua. Porque a bênção, antes de ela ser material, ela é espiritual. E é por isso que o diabo esperneia, porque o diabo, você é espírito, vê certas coisas espirituais que você não está vendo. Você às vezes não está bom. Eu tenho cobrado muito da igreja esses dias, hein? Para que vocês, a salvação se compõe em 3 fases. Primeira coisa é aceitar Jesus. Segunda coisa é quem crê e for batizado será o quê, irmão? Salvo. Terceira coisa é nascer da água e do Espírito, buscar o batismo no Espírito Santo. Porque no batismo do Espírito Santo você tem 9 dons que Deus pode te dar. E um dos 9 dons, um é o discernimento de Espírito. É você entender com que espírito você está lutando. Você entender que não é com aquele ser humano. E a igreja precisa amadurecer, crescer nesse ponto. Então a palavra do Senhor diz: mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que aconteceu? Versículo 49. E Jesus parando, por que Jesus parou? Porque ele chegou na dimensão espiritual. Ele chegou na condição para Jesus abençoar. E Jesus parando disse que eu chamasse. E chamaram o cego. Observe bem que ele ainda era cego, tá? Chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Uma coisa que tem que ficar bem claro: não foi Jesus que foi atrás dele, é ele que foi atrás de quem, irmão? De Jesus. Tem um monte de cristão bobo, achando que é Jesus que precisa dele. Não. É você que precisa de Jesus. É você que tem. Ele é bem claro: vinde a mim, todos que estás cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para lhe dar essa certeza, essa convicção que vai te aliviar, você tem que ir até ele. Então, mesmo ele sendo cego, Jesus não foi lá, ô ceguinho, pobrezinho, não. Jesus não foi lá no cego, não. Jesus disse: olha, chama ele, manda ele vir até mim. Esse é o princípio. Então, tem bom ânimo. Não adianta vir desanimado. Não adianta aquela oração: ah, meu Pai, tem misericórdia de mim. O Senhor está vendo. A misericórdia ele já teve na cruz do Calvário. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Você nasceu um dia, já a misericórdia já se renovou. Já está na tua vida. Agora o que você tem que ter é lutar espiritualmente falando, lutar com fé, tá? Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele o que, irmão? Que ele te chama. Observe bem, é você que tem que se levantar. Ficar prostrado não vai adiantar nada. Você tem que se levantar, porque ele te chama. 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com quem, irmão? Com Jesus. A capa era a autoridade negativa. Ele lançou o que era negativo. E ele foi até Jesus. Agora, preste atenção no que Jesus vai falar. 51. E Jesus falando disse: que queres que te faça? Irmãos, eu pergunto a você, Deus não é onisciente? Então, Deus já sabia o que é que ele precisava.
Mas Deus espera, irmão, que nós dissemos, sejamos específicos. Eu estou lendo um livro de oração, e esse livro, o autor, que é um grande homem de Deus, ele fala justamente sobre isso. Ele disse que estava orando a Deus, mas ele orava meio vago. E nada acontecia. E ele ficou meio bravo com o Senhor Deus, porque nada acontecia. Aí Deus chegou para ele e falou: sim, mas o que você está me pedindo tem muitas variantes. Seja específico. Ah, é, Senhor? Aí ele pediu a Deus o que ele realmente queria e Deus deu o que ele queria. Irmão, muitas vezes a gente está sendo vago na nossa oração. Ah, tu sabes, tu conheces. Sim, ele sabe, ele conhece. Pai, o meu problema é com a minha filha, meu problema é com o meu filho, meu problema é com o meu marido, meu problema é com a minha esposa, meu problema é com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha irmã. Está acontecendo isso que eu não estou aceitando, está acontecendo aquilo que não está certo. Aí você vai colocar especificamente: eu clamo o teu poder, porque a tua palavra declara. Aí você vai na palavra, o que é que Deus declara daquilo, né? E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Era uma coisa óbvia ou não? Claro que é óbvia. Claro que era isso que ele queria. Era um cego, queria enxergar. Mas ele tinha que ser específico. E o que é que aconteceu? Versículo 52, preste bem atenção agora também nesse detalhe. E Jesus disse: vai, a tua fé o que, irmão? Te salvou. Pastor, quando é que Jesus viu a fé dele? Quando quiseram parar ele prosseguiu. Ele clamou cada vez mais. Quando disseram para ele: ô cego, o mestre te chama. Ô cego, te levanta. Ele não ficou ali fazendo um docinho. Ah, diga a ele que eu sou cego. Eu não sei para onde eu ir. Não, o cego se levantou e foi em frente. Irmão, tem hora que a gente tem que se levantar bem sem saber para onde vai. Eu digo para vocês o que aconteceu comigo. Eu tinha minha empresinha, tinha o meu trabalho, mas Jesus mandou largar tudo. Larguei. Pastor, o senhor sabia que ia ser pastor? Não, Deus só mandou largar. Eu larguei, obedeci. Aí Deus começou, eu fui trabalhar com meu pai, né? Já trabalhava antes, tinha parado. Aí voltei a trabalhar com meu pai. E lá que eu comecei a pregar, num restaurante. Muitos clientes ali, eu comecei a evangelizar, eu comecei a orar, comecei a pregar a palavra para eles. Meu começo foi lá, trabalhando e pregando a palavra de Deus. Depois foi que Deus me chamou para a obra. Então, a tua fé te salvou. Irmão, é o que você crê, é o que você acredita, é o que você entende. Amém? E logo viu, observem bem, que ele já não estava mais à beira do caminho, junto do caminho, e seguiu Jesus pelo caminho, porque ele passou a enxergar, ele passou a ver. Queridos, em nome de Jesus, entenda, a misericórdia de Deus já está na sua vida. Se levante, repreenda o mal e desfrute das bênçãos. Vamos ficar de pé? Você de casa, vamos orar? Pai, eu coloco essas pessoas que estão nas mídias digitais e coloco essas pessoas que estão aqui na igreja. Eu não sei qual é a luta, a dificuldade, o problema de cada um deles, mas eu sei que nesta manhã a tua misericórdia já está na vida dela. Eu creio, meu Pai, que a tua misericórdia já foi espalhada sobre elas. E usarei da autoridade que há no nome de Jesus. E eu digo a você, principado, eu digo a você, potestade, eu digo a você, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas, dominadores, assoladores, anjos decaídos, demônios, legiões de demônios. Você tem se levantado na vida deste homem, na vida dessa mulher. Você tem agido nessa casa, nessa família, neste casamento, na vida financeira, nesse corpo, nessa alma. Eu repreendo a sua ação. Eu paraliso a sua obra. Eu determino, saia. Acabou o teu reinado, acabou o teu cativeiro. Pega todo o teu mal e sai desta casa, sai dessa família, sai deste casamento, sai dessa vida financeira, sai da criação dos filhos, sai do marido, sai da esposa, sai do pai, da mãe, do irmão, da irmã, sai dos tios, primos, sobrinhos, sai dos avós, dos netos, sai do cunhado, da cunhada, do sogro, da sogra, do genro, da nora. Eu repreendo esse trabalho feito, trabalho mandado, esse demônio que veio do inferno,
Você veio por um caminho, diabo, mas agora eu invoco o poder de Deus, eu invoco o fogo de Deus sobre você, e você agora bate em retirada, sai com todo o teu mal, você foge agora, é por 7 caminhos. Eu repreendo a dor, a causa da dor, eu repreendo a doença, a causa da doença, eu repreendo o espírito de contenda, o espírito de briga, de confusão, o espírito de drogas, de álcool, de nicotina, de prostituição, de adultério, de fornicação, de homossexualismo, lesbianismo, de pedofilia, de sexo anormal. Eu repreendo o espírito de desemprego, da amarração financeira, eu repreendo todo trabalho feito, trabalho mandado, eu repreendo a dor, a causa da dor, a doença, a infecção, a inflamação, eu repreendo a ação do vírus e a sequela da ação do vírus, eu repreendo a bactéria, os germes, os fungos, eu repreendo as doenças infecto-contagiosas, as doenças oportunistas, eu repreendo o cansaço, o medo, o pânico, eu repreendo todo e qualquer mal na vida deste homem e desta mulher, toda obra do inferno, toda ação de Satanás, todo trabalho feito, trabalho mandado, todo espírito imundo que estiver na vida deste homem e desta mulher, que estiver sobre essas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Levanta as mãos aos céus e diga: Pai, muito obrigado. Põe a mão no seu coração. Deixa eu me despedir do pessoal de casa. Meus amados, tome posse da sua bênção, acredite no poder de Deus e creia que Deus é contigo. Vou deixar para você aí o nosso WhatsApp, o CNPJ e as contas da igreja. Em nome de Jesus, você devolve o seu dízimo, a sua oferta, manda para o nosso WhatsApp, que Deus é contigo, tá? Todas as maldições são quebradas. Fica na paz do Senhor. 803-000-100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. E a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221. E a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091-2065. E aí você pode mandar tudo para o WhatsApp 81 3090 33.